Caraca, eu achei que a música era por causa do Chico Buarque, mas tudo bem, olha só como eu entendo do assunto. E nós Podia ser também, né? Dois Podia entendemos. ser. É porque, cara, é bossa nova. O Chico Buarque não é bossa nova? Mais ou menos. O Chico Buarque fez pouca bossa nova, na verdade. Ele fez mais samba, né? Mais samba? Então, ó, pra mim samba é outra Inclusive, coisa. teve uma... O Chico, no início da carreira dele... Ixi, começar a falar do Chico Buarque, eu não paro, hein? O Chico, no começo da carreira dele... O Chico, no começo da carreira dele, ele foi considerado um cara de samba antigo. Nossa, ó a moto aqui. Considerado um cara de samba antigo. Por quê? Porque ele começa na década de 60, e na década de 50 a bossa nova tinha explodido, né? Mas ele vai puxar um samba mais popular. A bossa nova era um tipo de som mais... com influência de jazz e tal, mais né? rebuscado. E o Chico vai voltar um pouco pro samba mais do morro. Entendi. E nessa época também tava estourando a Tropicália, né? Então tinha uma certa rivalidade, assim. A Tropicália, o movimento lá com Gilberto Gil, Caetano Veloso e tal. Explode mais nessa época que o Chico tá começando também. E tá rolando a ditadura também, não tem? Não é um contexto de ditadura também? Eu só conheço a cálice do Chico Buarque. Uns anos depois do início da carreira do Chico, o Chico começa, ainda não era ditadura militar, mas logo no início da carreira dele estoura a ditadura, né? Olha aí. Mas a versão mais política do Chico é depois do AI-5, depois de 68. Olha aí. E é isso, cara. Eu poderia falar mais, mas eu vou parar porque... Vamos fazer um BT Papo só sobre bossa nova, velho samba, só sobre MPB. novo samba. Só sobre Você MPB. pode dizer que o Chico é MPB, mas dizer que ele é bossa nova... Ele tem algumas bossas, sim. Mas que assim, menos. Eu tem já a ver com parceria, às vezes. Eu já achei que bossa nova e MPB era a mesma coisa. Olha aí. Não é. Bossa nova é um tu e o estilo... Ricardo Alexandre. Tu e o Ricardo Alexandre. Bossa nova é um estilo que faz parte do que a gente chama de música popular brasileira. Que também não é toda música popular feita no Brasil. Também tem isso, entendeu? Você não pega, por exemplo, Titãs e fala que é MPB. Você não fala isso, né? É um tipo específico de música popular brasileira que costuma ser chamado de MPB, mas ele contempla vários estilos. Caraca, muito bom, muito bom. Cacau Marques, gente, você acha que ele entende só de teologia, de coração humano? O cara entende de música, mano. Tá achando o quê? Olha aí, do Chico eu sou fanzaço, mano. Até na faculdade fiz um trabalho sobre isso. Mas sempre tem gente que gosta, que conhece e tal. Eu sou bem ruim pra música, eu nunca ouvi um álbum inteiro de qualquer artista, talvez Legião Urbana. O único artista que eu ouvi várias vezes os álbuns e tal. Mas assim, eu não sou um apreciador da música e tal. Tanto que às vezes eu vendo você conversar no Twitter com a galera e tal, falo, mano, eu queria gostar de alguma coisa assim, como o Cacau gosta de música e sabe falar igual tu tá falando do Chico aqui agora. Mano, meu Deus, Chico Buarque pra mim é o meme. Eu tenho o meme do Chico Buarque. Olha, gente, isso aqui eu não tenho vergonha de dizer. Eu sei, é que eu sou o reflexo da multidão, né? É o meme do Chico Buarque, Feliz e Triste lá, que tem aquele que acho que é a capa de um álbum dele. O Cálice, que é o contexto lá do AI-5, lá da ditadura, enfim. Eu fiz uma piadinha no nosso grupo sobre Cálice esses dias. Nossa, aí deve ter passado. Eu nem devo. Nosso amigo Thiago Pereira pegou. Nem todo mundo pegou, mas foi nosso amigo Thiago Pereira. Eu não tô nesse grupo aí que tem o Thiago Pereira, por isso. Você tá sim. Ou é o do Gado? Acabei de falar. Acabei de falar dele. Eu não acompanho, cara. Eu não consigo acompanhar o grupo lá. É 480 mensagens às vezes. Mas aí, você gosta de MPB? Comenta aí se você curte MPB, curte Chico Buarque. E daí, da turma evangélica aí, quem que você curte da MPB? Ou você acha que a galera não... Da turma evangélica? Cara, eu vou te dizer. Vai, Pra mim, o maior compositor cristão brasileiro da história é o Sérgio Pimenta. Ok. O maior de todos. O Sérgio Pimenta tem umas parcerias com o Bomilcar. Nelson Bomilcar. Sim, exato. Sim. Cantor também, é verdade. Palestrante, pregador, pastor. A gente... Mas aí, depois que passa essa geração dos vencedores lá de trás, hoje, quem eu curto demais, assim, como compositor, só falando compositor, eu acho o Estênio Márcio... Sem avaliar. Sem avaliar. Eu acho o Estênio Márcio fora de série. Acho o Zé Bruno um baita compositor, mano. Mas um baita compositor mesmo. Bom, cantor da Resgate. Mas deixa no MPB, não é MPB, né, Cacau? Já não. Ah, você quer saber só de... Desculpa. Eu ia falar MPB, eu ia falar só na MPB. Não, aí MPB seria o Stênio mesmo, né? Que eu acho incrível. Jorge Camargo, acho que eu tinha uma música dele que eu gostava. O Jorge Camargo é dessa geração do se bem que o Stênio também, né? Mas o Jorge Camargo tava junto na época nos Vencedores lá atrás, acho que tava no finalzinho da vida do Sérgio Pimenta. Com o Guilherme Kerr e tal, esses caras, né?
Não, o Stênio e o pessoal do Candeeiro, né? Não posso deixar de falar, né? Apesar de ter mais... É uma turma nova, né? Uma turma nova. Eu não sei se eu diria que é MPB, acho que é também. Acho que é, sim. Especialmente as referências, né? Quando você pega lá sim. É MPB, sim. Inclusive eu falei da Tropicália, naquele... Que é pro Chico, não é? Naquela música Arrastão, eles cantam, eles falam do Chico, né? Naquela música, eles, na divulgação delas, quando saiu como single, eles fazem uma referência à capa do disco... E agora? Do disco Tropicália. Sei lá, aí Acho tu me pegas. Legal, muito bom. Muito bom. Ou do Acabou Chorare. Eu tô na dúvida agora, mas ele faz uma referência muito legal. Eles são muito conectados com essa história da música brasileira, né? Olha aí, ó. Candeeiro, você ouve no Spotify, e do Estênio Márcios, Alguém Como Eu. É que o Candeeiro são vários artistas, né? Vários artistas, encabeçados ali pelo Marco Teles e o outro rapaz que eu não sei o nome. Felipe da Guia. Exatamente. Enfim, ó, gente, fica aí. Alguém Como Eu, do Estênio Márcios, é realmente uma música encantadora, maravilhosa. Isso aí, quando eu ouvi, eu tava dirigindo, tive que parar o carro porque eu comecei a chorar. Eu volta e meia, quando eu ouço, eu choro, porque, essa música não dá, cara, ela é fora de série. Alguém Como Eu. Roda até a vinheta assim, Rafa, meio que, a gente tá meio na bad. Não, eu vou cantar aqui, vou cantar. Canta? Não. Roda a vinheta, Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada a Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 33. Eu sou o Rodrigo Bibo e senhor Cacau Marques. Hoje vamos responder a pergunta: o que significa... Qual que é a mesma pergunta? A gente tava debatendo a pergunta aqui. Não, a gente tava debatendo. Essa aqui eu tenho. A pergunta é: o que fazer com pessoas que vêm no comentário escrever assim, começa em... Nossa, você é muito chato, você que pula essa parte da gente trocando ideias aleatórias pra dizer que o assunto começa, e só por causa de vocês a gente mete aleatório no meio do assunto, tá bom? É isso, a gente faz isso porque é nosso, e quem gosta da gente vê tudo, tá bom? Olha aí, ó, se você não gosta de muito papo furado, que pra você é papo furado, vai ouvir no Spotify então, que daí no podcast eu corto. Se bem que eu tô começando a jogar o vídeo no Spotify também, aí você não tem pra onde ir. Olha que legal. Tá dando agora pra colocar o vídeo no Spotify também. Acho que eu já fiz isso no passado. Vamos ver como é que fica agora. Mas, gente, a pergunta que vamos responder é: quem é a nação cujo Deus é o Senhor? Não. Isso, né? É uma boa pergunta. Quem é a nação cujo Deus é o Senhor? Cara, a gente ficou meia hora discutindo qual ia ser a pergunta. E a gente não pensou nessa. E você lançou de primeira, assim. De primeira. Cara, que eu funciono, mano, no improviso. A verdade é essa. Você funciona ao vivo, né? Ao vivo, exato, cara, exato. Bibo, quanto tempo você leva pra preparar uma pregação? Não preparo. Eu já vi você preparando pregação, não vem? Não? Inclusive, prepara. Vou contar um bastidor aqui. Porque no vídeo de 2 semanas atrás eu falei que você escreveu uma parte da sua dissertação aqui na minha sala, né? Uma parte que acho que foi um parágrafo, porque logo depois você já sentou na sala, no sofá, a gente ficou vendo série. Mas... Suits. Eu te apresentei o piloto de Suits. Foi. Mas tem uma coisa que eu lembro até hoje, quando a gente fez um BTD em Brasília, nós ficamos na casa daqueles irmãos lá que nos hospedaram. E aí, quando eu cheguei lá, você tava na mesa estudando, porque a gente fez um BTD todo sobre Filipenses, lembra? Você e o Orlan, né? Exato. Foi tudo. A gente cobriu Filipenses praticamente no evento, né? No evento. E inclusive, a conversa que a gente teve lá tem no Doutrina e Devoção, né? Tá lá no Doutrina e Devoção como... Não tá? Não, cara, não, porque... Não, saiu em outro livro. Não, é que o Doutrina e Devoção, ele foi lá no Baso, lá nos Basos, lá que a gente fez na igreja. Não, eu sei, mas você não botou 2 podcasts nele agora, na segunda versão? Na versão que saiu depois? Não sei, cara. Acho que não, cara. Acho que não. Não, porque não foi gravado aquele evento, mas enfim. Não, transcrito. Não, foi. Aquele lá foi gravado, foi lançado, inclusive. Tem o podcast dele. Caralho, mano, você lançou bem depois, mano. Você lançou bem depois. Sim. Muito bom. Saiu em algum lugar, acho que é no material DBT. Acho que foi no material DBT que saiu. Alguma coisa assim, minha memória me aí aí eu cheguei lá no quarto lá, e aí você tava lá em cima da mesa lá pra falar. E você tava... Cara, eu acho que eu nunca vi você tão tenso assim pra fazer.
cara, eu tô aqui, mas eu tô... Não sei como é que eu desenrolo esse texto, não sei o que lá. Aí, cara, é que você começa a ler muita coisa e aí sintetizar tudo é uma dor de cabeça. Mas, Cacau, qual é a pergunta é aquela que eu fiz, que eu já não lembro mais. Qual é a nação cujo Deus é o Senhor? É a pergunta. Rafa, põe na tela bonita agora. Ou tu já botou, Rafa? Se tu já botou, não precisa botar agora de novo, não. E, Cacau, vamos lá. Esse texto, inclusive, que é o Salmo 33, versículo... Vamos lá, deixa eu ver aqui na minha planilha. 12. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Texto esse que está lá em Salmos e é utilizado, Cacau, por um grupo de irmãos, pastores, líderes, para falar muito, declarar, né, sobre a nação, porque o Brasil será do Senhor Jesus. Acontece, inclusive, muito nas marchas para Jesus, é um texto muito comum, é uma declaração muito comum. Falando aqui da realidade, né, das marchas que eu já vi aqui em Joinville, era um texto muito comum, assim, essa ideia de que declaramos que esta cidade pertence ao Senhor Jesus, declaramos que essa nação pertence ao Senhor Jesus. É muito comum, né, Cacau? Em épocas de eleição a gente ouviu bastante isso também e tal. E aí, Cacau, dá para usar esse texto? Como é que a gente entende esse texto dos Salmos 33? Se bem que eu vou dizer que eu acho que essa fala... A teologia em volta dessa fala é menos a do Salmo 33 e mais a do Salmo 2, né? Lá do pede, eu te daria as nações como herança e tal, né? Acho que é mais, mais por ali, né? Mas envolve, no imaginário, na verdade, se você vê uma bandeira do Brasil num contexto religioso evangélico, o versículo que vem à sua mente é o Salmo 33, 12. Exato, né? Exato. É isso aí, não, porque é o que eu vejo constantemente. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e a bandeira do Brasil, e a galera orando pelo Brasil, e tomando posse das vitórias, aquela coisa toda, e declarando que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Pois é, pra gente entender, a gente tem que ler o texto, né? Olha só que coisa. Olha só que interessante. Abra sua Bíblia em Salmo 33. Alguém falou pra mim... Eu tô tentando lembrar quem foi, eu não tô lembrando, mas eu acho que foi o André Heinck. Faz sentido. Ou foi Ele o André é um cara Heinck, que fala coisas legais. Ou foi o André Heinck ou foi o primo dele, o Thiago Garros. Um dos dois. Dois ou caras outra legais. Pessoa. Pode ter sido mais do que... Pode ser outra pessoa também. Mas pode ter sido outro Thiago, pode ter sido o Gutierrez. Pode ter sido tanta gente. Que falou que o início do problema desse texto é que as pessoas não sabem interpretar o que significa cujo. Nossa, agora golpe baixo esse. Golpe baixo. Não, mas é verdade. Cujo pior que ele tem um livro do Stephen King, ou do filho dele. Também. Mas tem lá, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí a gente pensa assim... Peraí, deixa eu lembrar como é que ele me explicou. Cujo relaciona dois substantivos, um antecedente e outro consequente, sendo este último possuidor de algo. Sim, designado pelo primeiro. Equivale a de que? De quem? Isso. Do qual? Dos então, quais? As pessoas acham que o cujo Deus é o Senhor é assim, feliz é a nação que dentre tantos deuses escolhe o Senhor, certo? E na verdade não é isso, é feliz é a nação... dentre as nações e os deuses das nações, aquela que tem por Deus o Senhor. Ou de quem Deus é o Senhor, entendeu? Começa por aí. Continua o texto, o versículo, não é nem o texto, cara, é o versículo. Ele diz o quê? E essa versão que você leu é da NVI, né? NVT. Da NVT? A NVT e a NVI não deixam dúvidas, então. Porque ele diz povo assim... ele escolheu. Isso, quer dizer, eu acho que eu tô na NVI. Ixi, eu não sei qual que eu tô aqui agora. Mudou aqui o negócio do... Tá mais perdido que... Tô na NVI. Não, mudou aqui o esquema do site, não tô achando, mas achei aqui. Ele diz assim, como é feliz a nação, na NVI, que tem o Senhor como Deus, tá vendo? Ele não botou o cujo aí pra não complicar, né? O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Entendeu isso, cara? Então não tem nada a ver com a nação que escolhe Deus. É a nação que tem a ver com o povo que Deus escolheu. Exato. Não tem a ver com quem você elege, tem a ver com quem elegeu ou quem foi eleito por Deus. No caso, o povo que foi eleito por Deus. Entendeu? Boa. Então começa por aí, né? Já começa já é o segundo ponto, né?
Esse é o primeiro ponto, então. O texto está falando. Acho que o primeiro foi do Cujo, o segundo é. O Cujo, que é o livro de Stephen King de terror. Mas vamos lá. Então, o segundo ponto é esse: Deus escolheu um povo / nação, ou seja, é um povo escolhido por Deus. Que dentro de um contexto maior da história e teologia do Antigo Testamento, isso fica muito claro, né? Só pode ser um. Exato, e isso é a história de Israel, é o povo de Israel, o povo escolhido como menina dos meus olhos, ou seja, de todas as nações, Deus escolhe um povo. A minha porção. O que é essa porção? Fala. Não, que ele fala, né? A menina dos meus olhos, a minha porção, ele vai botando. Né? Tá, isso. Tem vários qualificativos em vários textos diferentes, né? Exato, falando de um povo escolhido por Deus para se manifestar, entende? Ou seja, povo esse que Deus escolhe para construir uma história da salvação, e esse povo é Israel. Esse povo é Israel. Eu não sei se tu quer trazer esse ponto agora também, Cacau, essa ideia de nação, né? Boa. Tem isso também, tem mais esse aspecto, né? Nação, o conceito de nação lá e agora, né? O conceito de nação hoje pouco tem a ver, ou nada tem a ver, na verdade, com o conceito de nação antigo, né? Não. Na verdade, assim, idealmente, nem se traduziria nenhuma dessas palavras por nação. Idealmente. Tá? Porque nação, para nós, é muito caracterizado com Estado-nação. E é por isso que a gente faz essa confusão. A gente pega esse versículo e coloca... a gente pega esse versículo e coloca do lado de uma bandeira, né? E isso não tem nada a ver com o tipo de ideia de formação social que as pessoas daquela época tinham e usavam a palavra em hebraico, que é traduzida por nós por nação, entendeu? Então, hoje, a gente pega a nação, já pensa na nação, né? Já pensa no Brasil, já pensa nos Estados Unidos, já pensa em qualquer lugar assim. E aí a gente lê esse versículo e pensa assim: dentre as nações, aquela que escolher Deus como Senhor, aquela então será bem-aventurada, né? E o texto está falando de um povo que tem os seus laços com uma ancestralidade ligados a Abraão. Não é assim que a gente pensa a nação hoje, né? Ainda que você possa ter alguma coisa de ancestralidade, hoje nação é um conceito muito mais jurídico e político do que qualquer outra coisa. Então, muito menos familiar, sanguíneo e até étnico, ainda que étnico tenha também uma certa presença em alguns lugares. Mas no Brasil, menos, né? Então, tem essas questões todas. Então, essa diferença faz com que a gente interprete esse versículo completamente errado. E a gente fica pensando em nações. E aí parece que Deus se relaciona com os grupos humanos através das nações. Entendeu? De etnias. Não só de etnias, das nações mesmo. No sentido assim, Deus está olhando o Brasil como o Brasil. Exato. E aí tá pensando... é bem americano isso, né? Eu não sei se isso... Cadê o Léo Cruz aqui? Eu não sei se isso já teve na Europa, né? Se a Europa também se via assim como esse berço, né? Desse centro da vontade de Deus. Eu não sei se tem isso lá na Europa. Talvez tenha, não sei. Fica aí a dúvida. Não sei se tu sabe também, Cacau. Mas nos Estados Unidos isso é muito evidente, né? As missões americanas foi muito inflamada. E aqui, gente, é só uma informação, não é juízo de valor, nada e tal. Mas foi muito inflamada por essa ideia de que esse sentimento do povo escolhido por Deus para evangelizar o mundo. Isso como uma aí, nação abençoada e tal. Se a gente entrar em missão, aí a gente vai ter uma série de outras questões, né? Por exemplo, quando você pega a defesa do William Carey sobre as missões modernas, né? Você vê que ele vai fazer uma defesa, e uma boa parte da defesa que ele faz, que é baseada na interpretação dele sobre o ID, né? É um texto interessante, inclusive, não estou aqui fazendo uma crítica não, mas você percebe que ela depende um tanto de um espírito da época, em que era um espírito de um capitalismo imperialista. Não no sentido de que ele estava propondo imperialismo, não é isso que eu quero dizer não. Eu quero dizer assim, que quando se pensava em alcançar outros povos, quem estava indo alcançar outros povos eram os países industriais, entendeu? Então era um empreendimento industrial, e aí esse paradigma ajuda ele a compreender a missão. Isso fica bem claro, assim, quando você lê lá, você percebe que ele está falando isso, porque ele vai dizer assim, olha, alguns vão dizer é muito longe, mas a gente está indo lá fazer negócio, né? Então esse também não é um argumento, ele vai botando algumas coisas. Então ele está nesse espírito da época. Se você volta um pouquinho e vê os jesuítas, por exemplo, no período da evangelização da América, você vai ver que o conceito também tem a ver um tanto quanto
buscando a expansão, mas ali já é uma expansão comercial e não tanto de imperialismo industrial, né? Então, você também vai ter um certo paradigma do espírito da época. Então, é normal isso, é normal de certa forma, né? Mas a questão do nacionalismo em si, ele é um fenômeno que vem desse tempo de formação do Estado-nação e se assevera com as disputas econômicas entre os países. Então aí você começa a ter um certo discurso sobre a nação, sobre a importância da nação, inclusive em disputas econômicas com outros países, mas também no em reforçar um certo status quo na sociedade. Então tem uma série de questões aí envolvendo isso tudo. O grande problema, Biba, é que a gente não olha o pecado do nacionalismo dentro da igreja porque a gente não enxerga o nacionalismo como uma ideologia. Né? Exato. A gente pensa o nacionalismo como as coisas são. A gente pensa assim, cara, é a coisa mais natural do mundo você defender o seu país. Né? A coisa mais natural do mundo. Isso não é ideologia. Pode ver, quando um partido quer dizer que ele não é muito politiqueiro, ou um político quer dizer que ele não é muito politiqueiro, o que ele fala? Meu partido é o Brasil, ou né, ele trata das questões da nação. Aí você fala, bom, esse tá indo contra as ideologias, porque ele tá fazendo uma coisa que é de interesse de todo mundo, defender o Brasil. Todo mundo é o Brasil, tá defendendo todo mundo. Não, o nacionalismo também é uma ideologia, tá bom? Ele também faz parte de uma ideologia. E como ideologias, eles devem ser criticados e devem ser avaliados como as outras todas, né? Exato. Então, a gente caminhou para o nacionalismo por quê? Porque tem o BTcast 499, que a galera tem um podcast inteiro de 1h30. Muito bom, muito bom. Não, e você olha os comentários desse podcast, põe a capa aí, Rafa, por gentileza, BTcast 499, tá eu, Cacau Marques, André Heinck, Vitor Fontana. Eu tô? Não tô não. Mano, o teu nome tá aqui. Se tu não tá, eu gosto tanto de ti que eu te ponho em tudo. Não, acho que eu tô aqui, então. Acho que eu tô. Vitor Fontana, Cacau Marques, Léo Cruz e André Heinck. Olha o time. Então, assim... eu acabei me alugando mais e nem precisava porque tem um BTcast aí, né? Tem BTcast. Mas, Cacau, eu vou fazer um recorte mas então, só pra pegar por que isso influencia a teologia, rapidinho. A gente pega isso, né, e joga pra essa lógica lá. Então você tá parecendo... Você deixou de ser o Tony Stark, você tá parecendo agora o Doctor Strange, né? Aqui, ó. Então, a gente fica... Então, assim, é muita influência que acontece do espírito da época em como a gente faz missão, em como a gente vê o papel da igreja no mundo. Isso tem essa influência toda. Então, isso acaba influenciando a nossa leitura bíblica também. É inescapável, mas é necessário que a gente não seja inocente, que a gente leia e veja o que o texto está querendo dizer de fato e não sou eu colocando alguma coisa em cima do texto, né? Então, a gente acabou tomando esse texto com base numa visão de nação que não era a visão da época, aplicando conceitos para certos movimentos que não eram movimentos da época, e isso vai ficar mais claro ainda quando você continua lendo o texto aí, né? Em que ele vai o tempo todo falar que o poder é de Deus, que é Deus que reina, que é Deus que olha toda a humanidade, que é um detalhe interessante também, porque ele está falando de Israel no 12, mas no 13 ele já diz que Deus está contemplando a humanidade toda, né? Olha só. Contemplando a humanidade toda. Então ele escolheu um povo, mas nesse povo tem um plano para a humanidade toda, né? Que já tá lá em Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá, galera. Se você não tá... Gente, eu não tô... Para tudo, gente. Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Galera, tentar sintetizar para vocês aqui, o Cacau vai me corrigindo. Beleza. Hoje em dia, se utiliza esse versículo, entre outros, para se dizer que Deus é o Senhor do Brasil. No sentido... É claro que Deus é o Senhor do mundo, Ele governa o mundo. Mas o que essa galera tá querendo dizer é o seguinte... Olha, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, vamos colocar pessoas religiosas no poder, vamos o cristianismo dominar, né, os vários meios e campos de pensamento, de produção, de controle, de domínio. Ou seja, cristãos controlando o país. Porque se é cristão, é o Senhor controlando. Ou seja, quando a galera diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor... Estão pensando essa ideia de que Deus escolheu, então, a nação seja a nação americana. E, gente, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, no sentido de que vamos colocar Deus para governar esse país. E como é que ele governa? Por meio dos seus escolhidos, né? De pessoas que o povo elege porque são crentes e tal. Então, é um nacionalismo, é uma ideia de domínio cristão da sociedade. Então se entende essa ideia, né? E esse texto não tem nada a ver com isso. Agora, esse texto quer dizer o quê?
Esse texto quer dizer o quê? É um texto sobre a confiança de Israel. Quer dizer, essa parte, tá? Do versículo... Deixa eu olhar aqui, para falar o versículo certinho. Do versículo 10 para frente, o Senhor desfaz os planos das nações e frutos e propósitos dos povos. Daí para frente até o 19... Deu 19 mais ou menos, tá? Ele tá falando sobre... a segurança de Israel, na verdade até o fim do capítulo, né? Ele tá falando da segurança de Israel em ter este Deus, entendeu? Então por isso que ele frustra o plano dos povos, porque eram os povos inimigos. Eles tinham planos contra Israel, então ele frustra esses planos. É isso que eles estão falando, nesse sentido. Não existe esse sentido a ser aplicado hoje em nenhuma nação, tá, gente? Não tem como a gente aplicar isso a nenhuma nação moderna, tá? Porque não faz sentido. Porque Deus não tem uma nação escolhida por ele hoje. O povo que ele escolheu. Quem que ele escolheu das nações? Qual foi a nação que ele escolheu? Entendeu? Foi mais de Brasil, uma. Aí não vai ter jeito. Ainda dentro de uma narrativa evangelical, de conversionismo e tudo mais, você ainda vai dizer, você vai chegar ao extremo de negar esse versículo, ou dizer assim, não, na verdade a gente tem que pregar o evangelho para as pessoas crerem em Jesus, então elas submeterem a nação a Deus. Então aí você está invertendo o versículo, que você está dizendo assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aquele cuja nação escolheu. Ou aquele, né? Aquela nação que escolheu Deus. Entendeu? E o texto tá falando o contrário. O texto é o contrário, entendeu? Então, Deus cuidado com isso, né? Então, assim, gente, não usa esse versículo com a bandeira do Brasil do lado. Pelo amor de Deus, isso é um erro total. Total, em todos os sentidos. A gente pode pensar, e vai fazer daqui a pouco, que esse versículo pode ter a ver hoje, tá? Mas não tem nada a ver com a bandeira do Brasil, meu Deus do céu. Cacau, eu tenho certeza que alguém tá pensando isso agora. Mas, gente, não é uma coisa boa que a gente tá desejando? Então, assim, é uma coisa boa. A gente tá orando pelo Brasil, a gente tá determinando que esse lugar é do Senhor Jesus. As intenções são muito boas. Por que vocês estão criticando uma galera que está querendo algo bom para o Brasil? Primeiro que a gente nem está criticando uma galera, a gente está criticando uma leitura, né? Para começar. Mas é bom a gente falar isso, porque eu sei que as pessoas vão achar que a gente está criticando alguém. E não estamos mesmo, tá? Pior que eu não estou nem lembrando de ninguém agora. Não estamos, porque graças a Deus não é... Lembrei. A gente queria gravar esse versículo, a gente queria gravar esse vídeo perto do 7 de setembro, né? Lembra disso? Exato. Porque a gente sabia que alguém ia falar. No final a gente não gravou. Eu não vi também se alguém falou. Não vi mesmo. Eu vi. Então agora a gente... então você viu. Então agora a gente vai pra frente. Mas, por que a gente tá fazendo essa crítica? E trazendo essa questão da leitura? Primeiro, porque é o que a Bíblia diz. Segundo, que... não é uma coisa boa colocar Jesus nesse lugar? Bom, esse lugar foi oferecido pra Jesus. Ele não quis, né? Foi oferecido mais de uma vez, tá bom? Foi oferecido pelo diabo e foi oferecido pelo povo. E ele não quis, né? Então assim, se ele não quis e um dos que ofereceram foi o diabo, é bom não oferecer. É bom não aceitar. A terceira vez ele vai perder a paciência. Não, tô brincando. Então, assim, caraca, não é isso. O domínio foi oferecido. Cara, não, tudo. Para, vai devagar. Ô, Paulo Borges, vai devagar. Não é que o Paulo Borges é assim, né? O bicho começa a falar que a gente tá raciocinando. Ô, Paulo, para, Paulo a gente tá... Ele é de outro planeta, cara. Inclusive, vou dizer, essa semana eu botei um vídeo dele no Story. Ontem, botei esse vídeo dele no Story. Por isso que eu trouxe aqui. Sensacional, ele falando sobre a graça, a graça, o amor e a comunhão, né? É lindo, 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 lindo. Só que dá pra entender. Dá pra entender, Porque na mesma época, assim, rolando os Reels, eu vi esse vídeo e vi um outro. Mano do céu, eu tive que assistir várias vezes pra tentar entender o que ele tava falando. Não porque ele tá falando loucura, não. É porque é bem complexo, cara. Bem complexo. A mente dele é de engenheiro. Rápido. A mente dele é de engenheiro, doido, cara. Aí o bicho vai construindo as coisas, engenharia dos... Ele faz engenharia dos conceitos, E eu não tô reclamando. Eu não acho que ele tem que aliviar, não. Porque a gente fala isso, às vezes a pessoa fica chateada, né? Não sei nem se ele vai ver. Às vezes a pessoa fica... Ele, quando grava comigo, ele já sabe, já. Eu falo, não, Paulo, para que a gente tá raciocinando o que você falou. Explica de novo. Eu direto peço pra ele explicar. Quando eu gravo com ele, eu tive num podcast com ele, ao vivo. Meu Deus, irmão. Dá aquele suador, assim. Mas não, Paulo é o Paulo Borges Júnior, tá, gente? É o Paulo Borges Júnior. É sensacional. Mas vamos lá, Cacau. E aí?
Aí, então, primeiro, Jesus não quis esse lugar. Segundo, Jesus deixou bem claro que não é dessa maneira que a sua autoridade é exercida. Ele falou lá em Marcos 10 que entre os governantes do mundo, né, entre os poderosos, quem tem autoridade são os que governam. Entre você será o contrário. Quem quer ser o primeiro que seja o último, quem quer ser o maior que seja o menor, quem quer ser o líder que seja o servo dos demais. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele já quebrou essa ideia de colocá-lo no lugar de autoridade nacional, porque o reino dele atua numa lógica oposta. Então não tem como você fazer isso sem corromper a mensagem do evangelho, beleza? Mas é daí que eu acho que a gente pode tirar uma ideia que talvez você não tenha pensado, ou talvez você tenha pensado e esteja doido para falar e não tem como você falar, né? Você vai mandar esse vídeo agora. Na Bíblia tem pelo menos uma história de conversão nacional, ou de arrependimento nacional, que é a história de Nínive, quando Jonas vai lá. Né? Jonas vai lá. Eu digo de nações pagãs, que é o nosso caso. Exato. Não estou falando, né, de Israel, porque nós Israel nós somos pagãos da história aqui, galera. Nós somos pagãos da gentios, história aqui. Exatamente. Então, Nínive, todo mundo se converte a começar da autoridade. Mas olha só que tipo de conversão foi. Primeiro, qual era o pecado dos ninivitas? Deus fala que o que subiu até ele foi a maldade dos ninivitas, a injustiça. Quando esse termo aparece na Bíblia, geralmente o que está sendo dito é que Deus está compadecendo-se das vítimas, beleza? Então você tinha um governo opressor, no termo do governo assírio, era opressor com os povos ao entorno, porque o governo assírio foi um governo expansionista, ele dominou vários povos, inclusive o reino de Israel, né? Mas também opressor no sentido interno, tá bom? Ainda que não necessariamente os assírios eram piores do que outros povos da época, mas também cometiam suas injustiças internamente. Assim, até democracias modernas, super justas, também cometem uma série de injustiças, né? Então, o governo assírio cometia várias injustiças, ao ponto de que o cálice da ira de Deus se enche e ele fala, você vai lá, Jonas, e avisa que eu vou destruir o povo. E Jonas vai. O que acontece com o povo? Eles passam, o rei passa a querer moralizar o povo todo de repente. Não, todo mundo é tomado por um arrependimento. Entendeu? Todo mundo... E é essa lógica do reino que Jesus fala, quem quer ser o maior que seja o menor, não é? Quem quer ser o primeiro que seja o último, é justamente o que acaba acontecendo lá com os ninivitas de uma certa forma. Não é a mesma coisa, que o Messias não estava lá ainda, mas é mais ou menos isso. Eles se arrependem, eles quebrantam seu coração, eles vão diante de Deus e Deus tem compaixão deles. Deus tem compaixão deles. Então, dessa forma, se você quer pensar qual o único jeito do Brasil, que não é a nação que Deus escolheu, ser uma nação que de fato corresponde à palavra de Deus, é a gente se arrependendo da paulada de injustiça que a gente comete, gente. De um monte de gente aí que tá morrendo na rua, de um monte de gente... Pô, pega aí, cara. As nossas capitais estão com a galera largada nas drogas, morrendo na rua sem ninguém fazer nada. E todo mundo acha que aquilo lá é só né? Como é que chama? Estão até roubando o celular dos caras. Distúrbio, né? As pessoas acham que aquilo é só um distúrbio. Pô, é muito ruim estar aqui, é muito ruim passar aqui, é muito ruim morar aqui. Claro que é ruim morar aqui, mas é muito ruim também estar viciado, preso nas drogas. E muitos vão para lá por uma série de questões. Falta de atendimento de saúde, falta de condições de sustentar sua própria vida, vai morar na rua. É um monte de questões. É muito fácil a gente olhar a injustiça toda, olhar a maldade toda, olhar a violência toda e não procurar as raízes mais profundas disso. Mas o Senhor nos chama a um arrependimento, também como nação. Mas não porque ele quer ser o Senhor da nação, é porque ele ama a justiça. É esse que é o ponto. Ele ama a justiça. Exato. E aí, quando a nação é instrumento de injustiça, quando quem tem autoridade é instrumento de injustiça, que não deve ser, porque Romanos 13 nos ensina que a autoridade é servo da justiça, quando a autoridade é servo da injustiça, a ira de Deus se levanta. E quando a ira de Deus se levanta... hein? Olha o Magnificat. Perfeito. As esperanças de Maria, ecoando as esperanças de Ana, eram as mesmas. A de um Deus que quebra o arco dos poderosos e que exalta os humilhados, entendeu? Então, veja bem, quando você fala que você quer ter uma nação cristã, não é ter uma igreja em cada esquina, não. Isso aí já tem, gente. Isso aí já tem. Né? O que a gente quer é gente
profundamente apaixonado pela justiça, profundamente envergonhado da injustiça, profundamente quebrantado. É isso que a gente precisa. Não é colocar gente que tem as ideias certas no lugar de poder. É nos arrepender das nossas atitudes erradas. Ideias certas a gente tem um monte, mas se isso não vem com atitudes, não adianta nada, sabe? Nós não temos o discurso do é necessário vencer, entendeu? Não, mas é necessário vencer, é necessário vencer. Depois a gente vê isso, é necessário... Não. Ou você mostra fruto no processo inteiro de arrependimento, de santificação, de mudança de vida, de coração quebrantado, ou então não tem nada a ver com Deus essa parada. Não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Exato. Muito bom. Ou seja, não somos uma nação... que escolhe Deus, ok? Não. E outra, porque, cara, a nação, o conceito hoje é diferente. Ficou claro isso pra você, gente? Ou seja, já tem uma nação que Deus escolheu, que não é a nossa. Mas exato. Deus escolheu a igreja. A igreja. Isso, eu ia chegar. Deus agora tem um povo, gente. Agora é um povo, agora é uma nação santa. Que nação santa é essa? É o povo de Deus espalhado pelo mundo. É esse povo que agora testifica desse Deus com atos de justiça, misericórdia, enfim, proclamando o seu reino até que ele venha. Então agora é um povo, ok? E esse povo tem um pouco no Brasil, um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Alemanha, entendeu? Esse povo está espalhado. Então não é mais uma nação. Mas Israel? Aí é um outro podcast, é uma outra história, é um outro rolê que eu nem sei se é muito a nossa pegada. Nós não somos supersticionistas, importante dizer. Exato. Então Deus tem algo com Israel, não é muito o nosso rolê. Aliás, tem um podcast, A Importância de Israel. Rafa vai procurar a imagem e colocar na tela aí. E aí, esse podcast a gente fala um pouquinho sobre isso, que Deus ainda tem planos com Israel e tal. É um livro até que a gente fala do Gerhard McDermott, que é um livro da Vida Nova, A Importância de Israel, e eu acho que o nome do podcast é a mesma coisa. Então, a gente discute isso lá, ok? O nosso papo aqui agora é um pouco sobre igreja e como que a aplicação desse versículo. Uma coisa importante sobre o que você falou de nós sermos uma nação, né? Veja só que coisa curiosa. Em 1 Pedro 2,9, que é o texto que fala isso, né? Sobre a igreja. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Que está ecoando o Êxodo, né? Que é sobre Israel. Êxodo e Jeremias, né? Ele faz um mix aqui. Esse texto, ele chega no versículo 10... que ele começa no 9 falando isso. No 9 ele fala, vocês são um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tá bom, então em nós as grandezas de Deus devem ser anunciadas no mundo. Quais são essas grandezas? No versículo 10 ele dá uma pista. Olha o que ele fala, antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Então o processo de chamar para a luz é de formar-nos um povo. Então foi assim que Deus nos chamou para a luz. Ele fez de nós um povo. Como que ele fez de povo? Ele continua. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Eu estou aqui na NVI, mas agora receberam. Ou então, outras versões colocam, mas agora receberam misericórdia, né? Completo com misericórdia de novo. O que significa isso? Significa que o nosso conhecimento das maravilhas de Deus começa com o conhecimento da sua misericórdia. Entendeu? Significa que a nossa origem como povo é uma origem de misericórdia. Está na nossa identidade. O nosso mito fundador, né, que concede identidade para nós, o da misericórdia. É a história da misericórdia, né? Os romanos tinham um mito fundador deles, que era lá de Rômulo e Remo, né? Abandonados, criados por uma loba, que voltam, vencem lá o usurpador do trono, e aí fundam uma cidade, e é uma cidade que acaba recebendo gente de vários povos. Então tinha essa ideia de Roma, de ser uma Roma que recebia gente de vários povos, isso a fortalecia, tal. Então tinha lá os latinos, os etruscos, vários povos ao redor ali, os úmbrios, né? Ou seja, todo dia a gente pensa no Império Romano. E tá aí você agora pensar no Império Romano. Boa, meu Deus. Os romanos tinham esse mito, né? E esse mito conferia a eles uma certa identidade. Nós temos uma história fundadora. Por mito, eu tô dizendo uma história fundadora, não porque foi falso, foi muito verdadeiro, chamado de Deus, né? Mas a nossa história não é dos gêmeos que vencem o usurpador, que são criados por loba, que resistem às intempéries da floresta. Não, o nosso é do Filho de Deus entregue na cruz por amor, é o da misericórdia. Então, como povo, a nossa identidade deve ser marcada pela misericórdia, a nossa raiz é misericórdia. Então você tem que pensar, qual é o fruto de misericórdia que nasce de uma raiz de misericórdia?
Então, todo o nosso discurso sobre abençoar o mundo é baseado em misericórdia, entendeu? E não em ganhar posições, em dominar, em sentar em tronos, nada disso, em sermos misericordiosos. Aqueles que lá chegam por alguma questão devem ser movidos primeiro por um amor ao próximo e ao bem público, e não por um amor às causas da igreja, e não por um amor ao bem próprio da igreja. Nunca isso, ok? Tá? Nunca por colocar o nome de Jesus em tais lugares. Meus amigos, o nome de Jesus já está no céu entronizado, já está exaltado sobre todas as coisas. Você tem que ser guiado no caminho da justiça por amor do nome dele, no caminho de misericórdia por amor do nome dele. É em você que está o nome, não carregue esse nome em vão. E aí, com todas essas obras misericordiosas, você vai dá o fruto de Deus onde quer que você esteja. Seja aí, seja no seu bairro, seja numa posição de autoridade, seja onde for, você vai dar esses frutos de misericórdia. Isso é que é importante. Esquece esse negócio do Deus dominador, porque esse não é o nosso papo mais, beleza? Muito bom. Gente, esse é o BT Papo, é isso aí. Muito bom. Qual é a sua pergunta? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente seleciona uma pergunta aqui do YouTube para responder num próximo BT Papo. Cacau, a gente não pode finalizar esse BT Papo sem dar uma dica cultural, porque o pessoal... Chico Buarque. Então, qual é o álbum do Chico Buarque? Transparência? Não? Construção, né? Construção. O Chico Buarque, ele tem os discos, né... que são chamados Chico Buarque, né? Chico Buarque número 1, número 2, número 3, número 4. São muito bons todos eles, mas eu acho que o disco perfeito Chico Buarque, que é um dos melhores da história da música popular brasileira, é Construção. Meu Deus. Esse disco Construção. Fica aí, fica a dica. E a minha dica cultural pop é Terra Selvagem. Vi essa semana. Cara, filme antigo, mas filme de 2017, mas que entrou no catálogo da Netflix esse ano. E, mano, pra quem gosta de investigação criminal e tal, né, alguém morreu, vamos descobrir por que morreu, né? E, mano, um filme mais 18, não porque tem cenas, né, mas é porque a história é forte, assim. E eu gostei, cara. Jeremy Renner e Elizabeth Olsen, né, que é o pessoal ali do Gavião Arqueiro e a Feiticeira Escarlate, pra pegar referência. É mesmo? Mano, os dois, e eu gostei do... Cara, você sabe qual que é a marca etária? Uma marca etária muito importante? Uma marca etária? O que o sobrenome Olsen te lembra? O Olsen me lembra. Porque hoje Elizabeth Olsen é a mais famosa. Aham. Mas quando ela era criança, as irmãs mais velhas delas, gêmeas, Olsen eram as mais famosas, né? Nossa, que elas fizeram... aquelas gêmeas lá? As gêmeas Olsen, são as irmãs mais velhas da Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen era a mais nova delas. Nossa, eu nem conheço. Esqueci o nome delas. É Jéssica? Caraca, agora eu vou ter que dar uma... Põe quando você falou Elizabeth Olsen, eu achei que era uma delas. Aí que eu lembrei que não. Não, cara, as gêmeas Olsen. Nossa, mano, eu nem lembrava. Eu achava que ela tinha uma irmã gêmea. Não, ela não. É a Mary-Kate e Ashley Olsen. É Ashley e Mary-Kate, isso. Nossa, elas são bem... Elas eram aquele de filme gêmeas, que queriam casar o pai e tal. Filme maluco esse, mano. Mas não, elas são mais velhas? São mais velhas. Caraca, velho. Olha, que coisa maluca. Mas enfim... Gente, aí ó, Terra Selvagem, filminho bacana, investigação, acontece no gelo, o final é chocante, imagens fortes, mas bicho, gostei. Investigaçãozinha, mano, entendeu? Você confundiu, sabia? Eu fiquei na dúvida aqui. É Elizabeth. A das gêmeas que querem casar o pai é com a... Não é com elas. Não é com elas? Não, é com a Lindsay Lohan fazendo as duas personagens. Sério, mano? Meu Deus. E o que essas meninas faziam, que então? Os pais têm gêmeas. Lembra? Cara, esse filme é muito doido. É muito bom, Os pais têm as gêmeas. Aham. Eles se separam e cada um vai morar com uma e não conta da existência da outra ou dos pais da... Tá ligado? Olha que doideira. Imagina, você se separa, um fica com o Kalel, outro fica com a Milene, e vocês nunca contam. Você tem um irmão, você tem uma mãe... Elas são do seriado 3 é demais. Seriado 3 é demais, isso.
Férias em Roma, as Que história doida, né, mano? Meu Deus. Mas enfim, gente, tá aí, ó. Terra Selvagem pra você assistir nesse final de semana, Netflix, mais 18, cenas fortes, não de tchucu-tchucu, mas assim, de uma violência meio gráfica. No final, assim, a coisa fica meio tarantinesca. Mas eu gostei, tá? Gostei. E gosto da investigação e tal. O Jeremy Renner é aquele caçador, entendeu? O cara olha a natureza, vê as pegadas, os passos e tal. Gostei do filme. Terra Selvagem, fica a dica aí. E o álbum do Chico Buarque, Construção. Fica aí a dica cultural deste final de semana. É isso, Cacau? É isso. E é claro, né, Cacau? A gente tem que sempre dizer, né? Você gosta da gente? Você gosta aqui de aprender com a gente? Já sabe, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia. Tá aí, ó, matrículas abertas, você pode entrar, já tem mais de 90 aulas gravadas, aula toda semana, mentoria quinzenal com o Cacau. Ô, gente, imagina você num Zoom com o Cacau, trocando ideia. Pô, mano, não tem preço. Aliás, tem um preço que é pequeno, e você paga aí e vem ser abençoado. Preço simbólico. Não é simbólico também, né? Vai, que tá caro as coisas. Mano, o Léo tava ouvindo um BTD que tava R$50 o ingresso, propaganda de um BTD do passado e tal. E com coffee break incluso. Falei, mano, R$50. Só o BTD que passou agora, Cacau, foi R$62 o coffee break por pessoa, né? Que tava muito bom, por sinal, também. Foi ótimo o BTD. Por falar em BTD, Cacau, dia 2 de dezembro. Tem mais um ainda. O último do ano. O último da temporada. O último da temporada. BTD em Curitiba. Alô, paranaenses. BTD em Curitiba, dia 2 de dezembro. Esse ano ainda. Vou colocar o link para você se inscrever. Rafa, põe na tela aí o bannerzinho. Espiritualidade para uma sociedade cansada. Eu, Cacau Marques e Gutierrez Siqueira palestrando lá em Curitiba, dia 2 de dezembro. Tá bom? Para você se inscrever. Tá aqui, ó. Tá um precinho bem legal, coffee break também. Tamo together, é nóis. Voltamos semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galera. Deixa a pizza Topper. Meu, olha a pizza aí. Deixa eu ver a pizza. Não, já foi. Por que você queria foto minha do Heinck? Pode. Por que você Cara, tem algum, acho que no BT Papo que a gente gravou, a gente menciona Heinck, a tua altura, a altura dele, alguma coisa assim. Entendi.